A brisa fria do deserto varria as ruas poeirentas de Safed, na Galileia, no ano de 1530. Um homem, o Rabi Isaac Luria, conhecido como o Ari, o leão sagrado, movia-se com uma gravidade silenciosa por entre as casas de pedra. Os seus olhos profundos e perscrutadores pareciam ver para além do véu do mundo material. Luria, um mestre da Cabala, a mística judaica, observava os seus discípulos, homens de fé e intelecto, dedicados ao estudo. Ele notava, contudo, uma certa inquietude, uma busca incessante por algo que parecia iludi-los, mesmo na sua devoção. Muitos deles, apesar da sua sabedoria espiritual, debatiam-se com as vicissitudes do mundo material, com a escassez, com a dificuldade em atrair sustento e oportunidades. Trabalhavam arduamente, estudavam com fervor, mas a prosperidade, tal como a entendemos hoje, parecia uma miragem distante. Luria, que compreendia as leis espirituais que governam a criação com uma clareza rara, sabia que havia um elo perdido, um código esquecido que ligava o mundo interior ao exterior, a intenção à manifestação. Ele entendia que a prosperidade não era apenas uma questão de trabalho árduo ou sorte, mas sim o resultado de uma ressonância, de uma harmonia entre a alma e o universo. E essa harmonia, ele sabia, podia ser ativada através de um ritual, uma prática diária que, embora simples na sua execução, era profunda na sua essência e nos seus efeitos. Mas este ritual, ele percebia, era frequentemente mal interpretado, executado sem a devida compreensão da sua verdadeira potência. Era como ter um mapa para um tesouro e segui-lo cegamente, sem ver as pistas mais subtis. E é precisamente essa história, a história de um ritual ancestral, aparentemente simples, mas que guarda em si os segredos da atração de pessoas e oportunidades que vos convido a desvendar hoje. Um ritual que muito provavelmente o leitor tem feito errado, ou com uma compreensão incompleta, limitando o seu potencial transformador. Prepare-se, pois, para mergulhar nos códigos ocultos da prosperidade judaica. Se este tema já vos despertou a curiosidade e o desejo de aprofundar, gostaríamos de vos convidar a subscrever o nosso canal e a ativar o sino de notificações. Assim não perderão nenhum dos nossos futuros vídeos, onde continuaremos a desvendar a sabedoria ancestral aplicada à prosperidade moderna. A verdade é que a maioria das pessoas que buscam a prosperidade financeira, mesmo aquelas com uma inclinação espiritual, falham em perceber que a riqueza não é meramente um resultado de ações físicas, mas sim uma manifestação de estados internos, de intenções e de uma profunda conexão com as leis cósmicas. O Rabi Luria, ao observar os seus discípulos, via neles o reflexo de uma humanidade que, mesmo com as melhores intenções, se perdia na superficialidade das práticas, sem aceder à sua essência. Ele sabia que o universo opera por princípios de atração e ressonância, e que a riqueza, as oportunidades e as pessoas alinhadas com o nosso propósito não surgem por acaso, mas são atraídas por uma frequência específica emanada de nós. O mistério, portanto, não residia na existência de um ritual, mas na sua execução correta, na intenção que o permeava e na compreensão dos princípios espirituais. Para entender este mistério, precisamos recuar no tempo. Não apenas até Safed no século XVI, mas muito antes, às origens da tradição. A Cabala, em particular, sempre ensinou que o mundo físico é um espelho do mundo espiritual e que cada palavra, cada pensamento tem um impacto nas esferas superiores, que por sua vez se manifestam no mundo inferior. A prosperidade, neste contexto, não é um fim em si mesma, mas um meio para um propósito maior, cumprir a nossa missão, elevar o mundo e manifestar a divindade através da abundância. O Rabi Luria, com a sua profunda intuição e conhecimento dos textos sagrados, compreendeu que a Torá, o livro central do judaísmo, não era apenas um compêndio de leis, mas um mapa para a criação, um guia para a manifestação. E nesse mapa existiam códigos, instruções ocultas para atrair a bênção e a prosperidade. O ritual em questão, que Luria observava ser mal compreendido, é a parte inicial das preces diárias judaicas, conhecida como Birkat HaShachar, as bênçãos da manhã. Muitos judeus desde tempos imemoriais recitam estas bênçãos diariamente. Contudo, Luria percebeu que a maioria o fazia de forma mecânica, repetindo as palavras sem a kavana, a intenção profunda, a concentração consciente que é a chave para ativar o seu poder. As bênçãos eram vistas como uma obrigação religiosa, um dever, e não como uma ferramenta poderosa de cocriação e atração.
O caso, portanto, não é de um crime no sentido convencional, mas de um crime contra o potencial humano e a sabedoria ancestral, um esquecimento da verdadeira essência de uma prática milenar. A investigação que Luria empreendeu não foi sobre um culpado, mas sobre a forma como as pessoas se relacionavam com o divino e com a... Ele questionava, por que se estas bênçãos são tão poderosas, muitos ainda... Onde está o erro? A linha do tempo do esquecimento é longa. Com o passar dos séculos e a dispersão do povo judeu, a ênfase na prática religiosa por vezes desviou-se da intenção espiritual para a mera observância ritualística. As palavras tornaram-se mais importantes que o sentimento, a forma mais valorizada que a essência. Os perfis dos envolvidos neste mistério eram diversos, desde o estudioso devoto que se perdia na gramática hebraica, mas não compreendia a energia das palavras, ao comerciante que recitava apressadamente antes de abrir a sua loja, sem uma conexão genuína com o significado. O contexto social dessa época, e de muitas outras, era de desafios e incertezas. A vida era dura, e a busca por sustento era uma constante. Nesse cenário, a reza matinal, que deveria ser um momento de empoderamento e conexão, tornava-se mais um item na lista de tarefas diárias, perdendo a sua força. Luria, com a sua visão iluminada, começou a desvendar o mistério. Ele ensinava que as bênçãos da manhã não são apenas palavras de agradecimento, mas declarações de poder, atos de reconhecimento e canais de atração. Cada bênção, ele explicava, corresponde a uma dimensão da nossa existência e a um aspecto da criação. Ao recitá-las com Kavaná, com a intenção correta, não estamos apenas a agradecer a Deus pelo que temos, mas a ativar a energia para atrair mais daquilo que desejamos. Vamos analisar alguns elementos-chave deste ritual, as Birkat HaShachar, e descobrir o que Luria revelou sobre a sua verdadeira aplicação. A primeira bênção, Baruch atah Adonai Eloheinu, Melech Haolam, Asher Natan Lasetvi Bina Lehavchin Ben Yom Uvein Laila, que significa, bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que deste ao galo a inteligência para distinguir entre o dia e a noite. A maioria das pessoas recita-a pensando apenas no galo e na distinção do tempo. Mas Luria revelou que esta bênção é sobre o discernimento. É sobre a capacidade de ver a verdade, de distinguir entre o que é benéfico e o que é prejudicial, entre o que é uma oportunidade real e o que é uma distração. Ao recitá-la com Kavaná, estamos a pedir e a ativar a nossa própria inteligência intuitiva para tomar as decisões certas nos negócios, nas finanças, nas relações. Estamos a sintonizar-nos com a sabedoria que nos permite identificar as pessoas certas, os investimentos certos, os caminhos certos. Se o fizermos de forma mecânica, perdemos esta ativação crucial. A seguir, a bênção Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Shelo Asani Goi. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que não me fizeste gentil. Esta bênção, muitas vezes mal interpretada como uma declaração de superioridade, Luria explicou que é, na verdade, um reconhecimento da singularidade do nosso propósito. Não se trata de exclusividade, mas de gratidão pela nossa capacidade única de nos conectarmos com as leis espirituais. Para o povo judeu, é um reconhecimento da sua aliança especial. Para qualquer pessoa que busca a prosperidade através da sabedoria judaica, esta bênção, quando recitada com a intenção correta, é um reconhecimento do nosso próprio potencial divino, da nossa capacidade inata de criar e manifestar. É sobre abraçar a nossa identidade, o nosso propósito, e entender que somos co-criadores. Fazer isso sem Kavaná é negar o poder pessoal. Outra bênção crucial é Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Sheasani Bitzalmo. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que me fizeste a tua imagem. Esta é uma das mais profundas. Luria ensinava que esta bênção é a chave para ativar a nossa semelhança divina. Se somos feitos à imagem e semelhança do Criador, então temos dentro de nós o poder de criar, de manifestar, de atrair. Ao recitá-la com Kavaná, estamos a afirmar a nossa autoridade espiritual e a despertar o nosso poder. Cocriação. Estamos a alinhar-nos com a fonte de toda a abundância. A recitação superficial, por outro lado, mantém-nos desconectados dessa fonte, operando num nível limitado. A bênção Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Sheasani Ben Chorim. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que me fizeste livre. Luria interpretava esta bênção como a ativação da nossa liberdade de escolha e a verdadeira prosperidade não é apenas ter dinheiro,
mas ter a liberdade de viver o nosso propósito, de tomar decisões de não estarmos presos a circunstâncias ou a crenças limitadoras. Ao recitá-la com intenção, estamos a libertar-nos de crenças de escassez, de medos e de limitações que nos impedem de atrair a riqueza. Estamos a declarar a nossa soberania sobre a nossa própria realidade. Sem Kavaná, estas palavras são vazias e não geram a libertação desejada. E a bênção: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamekin mitzadei gaver. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que preparas os passos do homem. Esta é a bênção que Luria apontava como diretamente ligada à atração de oportunidades. Não é apenas sobre Deus guiar os nossos passos, mas sobre nós nos alinharmos para que esses passos nos levem às pessoas e às circunstâncias que nos trarão prosperidade. Ao recitá-la com Kavaná, estamos a abrir-nos para as sincronicidades, para as portas que se abrem, para os encontros casuais que transformam a nossa vida financeira. Estamos a declarar que estamos prontos para receber e para agir sobre as oportunidades que se apresentarão. É uma bênção sobre o alinhamento e a prontidão. A recitação sem foco não prepara o terreno para estas interações divinas. Luria ensinava que o segredo não estava apenas na recitação das palavras, mas na consciência que as acompanhava. Ele instruía os seus discípulos a visualizar, a sentir a verdade de cada bênção enquanto a pronunciavam. Por exemplo, ao recitar Hameshin Mitzadei Gaver, ele os encorajava a visualizar pessoas a aproximarem-se, portas a abrirem-se, e-mails importantes a chegarem, telefonemas inesperados com propostas vantajosas, a sentir a emoção da gratidão por essas oportunidades antes mesmo que elas se manifestassem. Este era o verdadeiro ritual de 5 minutos que atraía pessoas e riqueza. Não uma reza apressada, mas um ato consciente de cocriação, um alinhamento vibracional com a abundância. Os elementos-chave do caso, portanto, não eram os textos em si, mas a disposição interna do indivíduo. A Kavaná, a intenção profunda, a concentração consciente, a visualização, o sentimento, era o ingrediente secreto que ativava o poder das bênçãos. Sem ela, as palavras eram apenas sons. Com ela, tornavam-se chaves para abrir os portais da prosperidade. Luria não apenas revelou a importância da Kavaná, mas também enfatizou a conexão com o corpo. As bênçãos da manhã também incluem agradecimentos por partes específicas pelas suas funções, pela alma, pela capacidade de ver, de andar, de pensar. Ele ensinava que a gratidão pelo corpo físico, o vaso através do qual experienciamos o mundo, é fundamental para atrair a prosperidade material. A saúde e a vitalidade são pré-requisitos para a ação e para a capacidade de usufruir da riqueza. Ao agradecer pelo corpo, estamos a fortalecer a nossa base física, a nossa capacidade de agir e de receber. A negligência desse aspecto é um erro comum, pois muitos buscam a riqueza ignorando o seu próprio templo. O ritual de 5 minutos, na visão de Luria, começava com o despertar. Antes mesmo de sair da cama, o judeu devoto é convidado a recitar o Modéani, uma breve oração de agradecimento pela alma ter sido restaurada. Luria via isso como o primeiro passo para a prosperidade, o reconhecimento da vida, da existência, da oportunidade de um novo dia. Modéani lefanetia melek chaivekayam, shehetizarta binishmati bichemla rabahimunatecha. Eu te agradeço, Rei vivo e eterno, por teres restaurado a minha alma em mim com compaixão. Grande é a tua fidelidade. Esta simples frase recitada com Kavaná estabelece um tom de gratidão e reconhecimento pela própria vida, que é a base de toda a abundância. Sem vida, sem a restauração da alma, não há oportunidade para a prosperidade material. A progressão lógica deste ritual, tal como Luria o compreendia, era esta. 1. Reconhecimento da vida e gratidão, Modéani. Ao despertar, antes de sequer tocar o chão, o indivíduo reconhece o milagre da vida. Agradece pela alma que lhe foi restaurada. Este é o alicerce da prosperidade, a gratidão pela própria existência, que é a primeira e maior riqueza. 2. Discernimento, Asher Natan Lazet Vibinah. Ao começar o dia, o indivíduo pede e ativa a sua capacidade de discernir, de ver a verdade nas situações, de tomar decisões sábias. Isto é crucial para identificar oportunidades e evitar armadilhas. Aceitação do propósito único, Shelo Asani Goi. Reconhecer a nossa identidade e propósito únicos, a nossa conexão especial com as leis espirituais.
Isto fortalece a autoestima e a convicção na nossa capacidade de manifestar. 4. Ativação do poder criador. Sheasani Betzalmo. Afirmar a nossa semelhança, o nosso poder inato de criar e manifestar. Isto alinha-nos com a fonte de toda a abundância. 5. Declaração de liberdade. Sheasani Ben Shorin. Libertarmo-nos de crenças limitadoras, medos e escassez. Declarar a nossa soberania sobre a nossa realidade, abrindo espaço para a prosperidade. 6. Alinhamento com oportunidades. Hameshin Mitzadei Gaver. Abrirmo-nos para as sincronicidades, para as pessoas e oportunidades que nos levarão à riqueza. Visualizar e sentir a chegada dessas bênçãos. 7. Gratidão pelo corpo e ações. As bênçãos pelo corpo e suas funções. Reconhecer o corpo como o veículo para a ação e a experiência da riqueza. Fortalecer a nossa base física para sermos capazes de agir e de usufruir da prosperidade. Este não é um ritual passivo, mas uma ativação ativa da nossa energia e Luria insistia que cada palavra, cada frase, devia ser imbuída de um significado pessoal e profundo, não apenas repetida de... Os 5 minutos não eram um limite de tempo rígido, mas uma sugestão de que, mesmo num curto período, se a kavana estivesse presente, o ritual seria... O erro que muitos cometiam e ainda cometem é a ausência dessa kavaná, transformando um ato de cocriação num mero formalismo. As reflexões que Luria trouxe para os seus discípulos, e que ressoam até hoje, são profundas. Ele ensinava que a prosperidade não é algo que se persegue no exterior, mas algo que se atrai do interior. Somos ímãs, e as nossas vibrações, as nossas intenções, os nossos pensamentos e sentimentos são o que determinam o que atraímos. O ritual diário de 5 minutos, executado com a kavaná correta, era a ferramenta para calibrar esse ímã, para sintonizar a nossa frequência com a frequência da abundância. Ele também enfatizava a responsabilidade. Se somos co-criadores, somos responsáveis pelo que manifestamos. A queixa e a vitimização são contrárias à kavaná da prosperidade. A gratidão, a fé e a ação alinhada são os pilares. Os desdobramentos dos ensinamentos de Luria foram profundos. A sua escola de Cabala em Safed tornou-se um farol de sabedoria, influenciando gerações de místicos e pensadores. Os seus ensinamentos sobre a kavaná nas preces transformaram a prática religiosa, muitos elevando-a de um mero ritual a um ato de profunda conexão espiritual e, hoje, séculos depois, a essência do que Luria ensinou permanece mais relevante do que nunca. Vivemos num mundo onde a busca pela prosperidade é intensa, mas muitas vezes desprovida de um alinhamento espiritual. As pessoas trabalham incansavelmente, buscam estratégias financeiras complexas, mas negligenciam o poder do seu mundo interior. O ritual judaico de 5 minutos, as bênçãos da manhã com kavaná, oferece uma ponte entre estes dois mundos. Pense nisto. Quantas vezes já recitou uma prece ou expressou um desejo, sem realmente sentir a sua verdade, sem visualizar a sua concretização, sem acreditar na sua manifestação? É exatamente aí que reside o erro. Não na ausência de ação, mas na ausência de intenção vibracional. Este não é um truque mágico, mas uma aplicação prática de leis espirituais atemporais. Não é sobre pedir a uma entidade externa para dar-vos prosperidade, mas sobre ativar a prosperidade que já reside em vós e alinhar-vos com as leis universais que governam a atração. Quando o fazemos, o universo responde, e as pessoas e oportunidades de riqueza começam a surgir, muitas vezes de formas inesperadas e milagrosas. A investigação do Rabi Luria não terminou com uma prisão, mas com uma revelação. A revelação de que o poder de atrair a riqueza não está em complexos rituais esotéricos, mas na simplicidade profunda de um ritual diário, executado com a consciência e a intenção corretas. É um convite a olhar para dentro, a reconhecer o nosso poder divino e a usá-lo para moldar a nossa realidade. Agora talvez esteja a perguntar-se: como posso aplicar isto na minha vida? Como posso garantir que não cometo o mesmo erro que Luria identificou? A resposta é simples, mas requer disciplina e consciência. Comece cada dia com um momento de silêncio e gratidão. Mesmo que não recite as bênçãos hebraicas, pode criar as suas próprias bênçãos da manhã alinhadas com os princípios que discutimos. 1. Gratidão pela vida. Agradeça pela sua existência, pela sua saúde, pelo novo dia. Sinta essa gratidão no seu corpo. 2. Intenção de discernimento. Peça e visualize-se a tomar decisões sábias ao
Dia, a ver claramente as oportunidades e a evitar o que não lhe serve. 3. Reconhecimento do seu potencial. Afirme a sua capacidade de criar, de manifestar, de atrair. Sinta o poder dentro de si. 4. Declaração de liberdade. Liberte-se de qualquer crença limitadora sobre dinheiro, sobre o seu valor, sobre o que é possível para si. Sinta-se livre. 5. Abertura a oportunidades. Visualize pessoas e oportunidades a chegarem até si, alinhadas com a sua prosperidade. Sinta a emoção de receber essas bênçãos. Dedique apenas 5 minutos a esta prática, mas faça-o com Kavaná, com a sua total atenção e intenção. Não se trata de uma tarefa, mas de um investimento na sua energia, na sua frequência vibracional. Luria ensinou que somos canais para a luz divina e que a prosperidade é uma manifestação dessa luz. Quando nos alinhamos, tornamo-nos faróis que atraem tudo o que é bom e abundante. O mistério foi desvendado e a solução é clara. A prosperidade não é um segredo escondido, mas uma lei espiritual a ser aplicada com Kavaná. A jornada de desvendar os códigos da prosperidade judaica é contínua e o que aprendemos hoje é apenas a ponta do iceberg de uma sabedoria milenar que tem o poder de transformar a sua vida financeira e espiritual. Se este tema ressoou consigo e despertou um desejo ainda maior de aprofundar, temos algo especial para si. Criamos um guia exclusivo e gratuito, um e-book intitulado Os 7 Códigos Ocultos da Prosperidade Judaica, que expande estes ensinamentos e revela outros princípios essenciais para atrair riqueza, propósito e equilíbrio. Este e-book é o próximo passo natural para quem busca ir além do superficial e aplicar a sabedoria ancestral no seu dia a dia. Para descarregá-lo gratuitamente e continuar esta jornada de transformação, basta clicar no link que se encontra na descrição deste vídeo. Não perca esta oportunidade de aceder a um conhecimento que pode redefinir a sua relação com o dinheiro e o sucesso. Clique agora e comece a desbloquear o seu verdadeiro potencial de prosperidade.